Olá! Nossa aula hoje de estatística vai tratar sobre população e amostra. Os estudos complexos, de tratamento de informações estatísticas envolvem, normalmente, as três áreas que a gente estudou na aula passada, ou seja, as três divisões. A estatística descritiva, seria a estatística indutiva e uma outra aqui chamada probabilidade estatística. Então, em termos estatísticos, um grande conjunto de dados contém, obviamente, a característica que temos interesse em estudar. Perfeito? E isso recebe o nome dessa grande quantidade de população. Um grande conjunto de dados é a população. Tal terminologia diz respeito não apenas a uma coleção de indivíduos em si, mas também a todo o alvo de interesse de nossa pesquisa. Dessa forma, a população pode ser, por exemplo, os habitantes da cidade de São Paulo, os habitantes do Brasil todo, como todos os parafusos produzidos em uma manufatura de uma fábrica, de uma indústria, em um determinado período de tempo previamente especificado. Pode ser, por exemplo, o total de cabelos que uma pessoa tem. Em diversas ocasiões, a gente pode acessar com facilidade toda a população de nosso interesse, para que a gente possa estudar todas as características que nos interessam. Entretanto, em muitas situações, isso não pode ser feito. Normalmente, são por motivos econômicos, porque isso custa muito caro, fazer um trabalho em cima de toda a população. Uma empresa, uma corporação pode, por exemplo, não ter suficiente dinheiro para saber o que pensam todos os consumidores de todos os seus produtos. Além do mais, nós temos às vezes até razões de ordem ética envolvidas, porque a gente tem, por exemplo, estudos de laboratório, e que a gente não pode usar seres humanos como cobaia, a gente não pode fazer uma pesquisa de uma droga que vai curar o câncer e utilizar todas as pessoas que têm câncer para fazer tal estudo. Bem, então, esse experimento ele nos ajuda a determinar, ou seja, a gente teria que possivelmente tirar uma amostra, um pedaço dessa população como um todo, para fazer esse estudo, perfeito? Então, como numa fábrica a gente está produzindo parafuso, então a gente retira um pedaço da produção diária e faz esse estudo. Bem, não é? Então, do que nós vimos, muitas dificuldades de diversas matizes para fazer um trabalho estatístico, então nós teremos que formar, possivelmente, grupos, perfeito? Nesses grupos estudados, que seriam subgrupos de uma população em geral, com a dimensão, evidentemente, bem menor, e isso aí é uma amostra da população. Então, se a gente observar aqui, olha, enfim, nós temos aqui a população, nós poderíamos ter aqui dentro um pedaço da população, e esse pedaço da população seria justamente essa amostra que eu trouxe para cá. Portanto, a amostra normalmente é menor do que a população. Quando a amostra é igual à população, nós estamos estudando toda a população. Bem, então, essa figura aqui, ela representa todas as fases de um trabalho estatístico de um modo sintético, De um modo sintético. Veja bem, nós temos aqui em cima a estatística descritiva, aqui embaixo a estatística indutiva e a população e a amostra que tem ligação com essas duas. Perfeito? Então, evidentemente que essa estatística descritiva, ela, basicamente, ela coleta os dados, organiza, depois a gente interpreta, analisa de uma forma inicial, Seriam análises, exames, interpretações iniciais. A interpretação final, ela fica mais por conta, se for o caso, da estatística indutiva, ou também chamada como inferência estatística, que faz estimativas, de quantidades que não se conhecem, que faz também faz extrapolação de todos os dados, com testes de hipóteses, que são realizados. Perfeito? Então, essas fases elas se interrelacionam. A estatística descritiva com a população, a estatística descritiva com a amostra, e mesmo assim, mostra a população. Perfeito? E além do mais, tem a população estatística indutiva, amostra estatística indutiva. Além disso,
A gente deve ter bastante cuidado com essa seleção da amostra, né? Que ela deve ser feita de uma forma bastante prática e com uma teoria por trás disso, né? São muitos fatores que envolvem a seleção da amostra, né? Nós temos que ter um bom conhecimento da população, né? Os recursos que a gente tem disponíveis para fazer essa pesquisa. A seleção da amostra ela deve fornecer, evidentemente, um subconjunto bastante representativo da população como um todo, né? Seria um subconjunto muito parecido com a população original. Mas existem muitas amostras que são feitas, tipo amostra casual simples, em que ao acaso a gente determina essa amostra, né? Pode ser com reposição ou sem reposição, ou seja, com reposição que o elemento volta à amostra, sem reposição ele sai uma vez e não volta mais. Bem, então se a gente tiver muitas informações, né, com relação à população de interesse, podemos utilizar outros esquemas de seleção da amostra, né? Por exemplo, se em um bairro nós tivermos mais homens do que mulheres, né, então a gente poderia fazer proporcionalmente essa amostra, né? Uma amostra teria que ter mais homens do que mulheres. Perfeito? Então a gente teria que estratificar essa população e nós faremos, às vezes, até uma amostra sistemática, né? Que a gente pode selecionar indivíduos de uma forma previamente estabelecida, previamente determinada, né? Por exemplo, a gente pode escolher de 20 em 20 casas, a gente escolhe, né, um indivíduo, certo? Em um bairro. Ainda existe outro esquema de amostragem, citados, por exemplo, a teoria da amostragem nos diz, né? Bem, e do exposto, né? Quanto mais complexa for a amostragem, maiores serão os cuidados que a gente deverá ter, certo? Nessas análises da estatística que a gente vai fazer, né? Então, o uso de esquemas de amostragem mais elaborados pode levar a uma diminuição no tamanho da própria amostra, né? Para que a gente possa fazer o nosso trabalho estatístico. Grato pela atenção, continue a nos prestigiar, né? Avaliar nosso canal e a se inscrever em nosso canal.